quero convidá-los para lermos a palavra de Deus, que se encontra no livro de Atos, capítulo de número 3, versículos 1, 2 e 3. Obrigado. Todos encontraram, digam amém. Está escrito: e Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a hora nona, e era trazido um homem que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham a porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. O qual, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. Amém. Por favor, tomem seu assento, glorificando o nome de Jesus. Queridos, a Igreja Apostólica, também conhecida como a Igreja do primeiro século, alguns preferem chamá-la de Igreja primitiva, é de fato o modelo, a inspiração para a igreja contemporânea. O Novo Testamento é basicamente um documento judaico que reflete o estilo de vida da comunidade cristã no período do Segundo Templo. É importante ressaltar que a narrativa de Atos apresenta os eventos como um cumprimento profético da expansão do Evangelho aos quatro cantos da terra. Aqui está os primeiros passos da igreja. E eu quero pensar com os irmãos e refletir nessa noite, com a ajuda do Espírito de Deus, o modo com que Deus conduziu a igreja apostólica e o propósito para qual ela foi designada. Observe que Lucas, na narrativa de Atos, enfatiza bastante a pessoa do Espírito Santo. Para termos uma ideia, essa expressão Espírito Santo aparece mais de 40 vezes dentro da narrativa, mostrando o valor, a importância que tem o Espírito de Deus no seio da igreja. Lucas está apresentando o Espírito de Deus como aquele que é responsável por conduzir, instruir, revelar os passos da igreja. Portanto, nós temos aqui uma pneumatologia bem centralizada na pessoa de Jesus. Lucas, em Atos do Espírito Santo, enfatiza o Espírito de Deus dentro da igreja e através da igreja, cumprindo o seu propósito. Isso é muito importante nesse primeiro momento, pensar que
no primeiro século, Deus utiliza o seu Espírito dentro da igreja e através da igreja para cumprir o seu propósito. Observe como é muito curioso pensar acerca da forma e do modelo que o Espírito Santo utilizou para guiar a igreja apostólica. Eu disse para os senhores que o Espírito Santo em Atos começa a agir dentro da igreja e através da igreja. Isso implica em dizer que quando Deus quer manifestar o seu poder na igreja, Ele se move dentro dela, porque Deus já está dentro da igreja. Isso mostra a necessidade que temos de todos os dias você orar e pedir manifestação do Espírito em nosso meio. O Espírito de Deus não baixa em alguém. Quem baixa é entidade. O Espírito se move dentro de você. Observe que na narrativa de Atos, o Espírito de Deus ocupa um lugar de destaque, porque Ele é responsável por apontar o holofote para Jesus. Observe que o Espírito Santo é uma pessoa, a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Portanto, o Espírito Santo é Deus. No entanto, no processo de redenção, ele não aponta para si mesmo, mas aponta para Jesus, o Salvador da humanidade. Observe que a partir desse momento, do capítulo 2 do livro de Atos, que foi o momento em que aconteceu o dia de Pentecoste, o derramamento do Espírito de Deus sobre a igreja, o Senhor começa a revelar o propósito para o qual a igreja foi designada. Primeiro, Lucas está mostrando a importância da igreja se revestir de poder, e que esse poder tem um propósito. Observe, a igreja apostólica foi revestida pelo poder de Deus para cumprir uma missão. E eu quero compartilhar com os irmãos nessa noite os propósitos pelos quais Deus revestiu a igreja apostólica de poder. A primeira observação é que o sucesso, o trabalho, o triunfo, o êxito, a frutificação de uma igreja local depende do revestimento de poder que ela recebe. Isso é importante enfatizar. Se você deseja mudar o nível de sua espiritualidade, você precisa ser revestido desse poder. A primeira observação é que Deus concede poder à igreja para suportar as perseguições. É interessante frisar aqui que a igreja apostólica experimentou um alto nível de perseguição.
esse poder, o qual Deus concede à igreja, a fim de que ela resista às perseguições. Observe o que diz o texto de Atos, capítulo 4 e versículo de número 31. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam com coragem o Evangelho ou a palavra de Deus. O segundo ponto pelo qual Deus concede poder à igreja apostólica é para ela anunciar o plano de salvação. Você precisa pregar o Evangelho com poder do Espírito, com autoridade do Espírito. Esse foi o propósito pelo qual a igreja apostólica foi revestida de poder. Um outro propósito, e eu quero compartilhar com os irmãos nesse momento introdutório, é que Deus concede poder à igreja apostólica para o serviço, pastor José Luiz. Portanto, todo aquele que é cheio de poder estará apto ao serviço. O texto de Atos, capítulo 6, versículo 3, está escrito: irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito e de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa. Observe, queridos, todo crente que é cheio do poder estará apto ao serviço. Sabe por que às vezes existem crentes que escolhem o que vai fazer na igreja? É porque precisa de poder, precisa de revestimento. Porque quem está cheio de poder não escolhe o que vai fazer, serve. Poder do Espírito para servir. E Lucas enfatiza que a pessoa do Espírito de Deus é um elemento principal para o crescimento de uma igreja saudável. Se você quer frutificar na vida cristã, no ministério, na sua vida profissional, estar aqui uma ótima receita: se envolva com o Espírito de Deus e se encha de poder. O Espírito vai revelando os passos da igreja. O Espírito em Atos traz revelações acerca do futuro. E como igreja bereanas que somos, apaixonados pela palavra, não podemos se esquecer de que se o Espírito de Deus estiver fora do seu projeto, vai ser um fracasso. Lucas está colocando a pessoa do Espírito como algo basilar, fundamental, como um elemento vital. Não podemos simplesmente evangelizar, não podemos simplesmente pregar
precisamos pregar no poder do Espírito. Precisamos trabalhar na igreja envolvidos por esse poder. Caso contrário, a nossa fé vai ser secularizada. Não. O Espírito se move no mundo do sobrenatural. O Espírito é aquele que vai contrariar a ótica humana. Eu quero fazer citação do teólogo Francis Chan. Ele comenta algo interessante acerca do crescimento saudável de uma igreja. E isso vai ampliar e vai provocar a nossa reflexão. Abre aspas. Para se encher uma igreja, você só precisa de um orador carismático, um grupo musical talentoso, um bom programa infantil e de alguns eventos criativos. Entretanto, isso não significa que você encheu a igreja de convertidos, porque conversão não é obra do homem, é obra do Espírito de Deus. Sabe por que você está sentado aqui hoje? Não foi porque você achou a igreja bonita. Não foi somente porque você simpatizou pelos obreiros, pelo pastor da igreja. Não é isso. Primeiro, você está aqui porque o Espírito de Deus lhe convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Eu estou falando que só o Espírito pode provocar o novo nascimento dentro do homem. O Espírito de Deus ocupa um lugar de destaque na narrativa. Por isso, eu quero que os irmãos entendam que a igreja é a única depositária do poder de Deus. Você é o único depositário do poder de Deus nessa terra. Observe que coisa interessante. A narrativa de Atos, do capítulo 1 ao capítulo de número 7. Jerusalém é o palco das manifestações da glória de Deus. Isso mesmo. A partir do capítulo 8, essa manifestação se estende para Judeia, Samaria e confins da terra. Portanto, Lucas está nos ensinando de que, primeiro, eu preciso ser profeta em Jerusalém. Primeiro eu preciso servir na igreja a qual eu estou plantado, para depois você ser profeta em Judeia, em Samaria e nos confins da terra. Isso é muito importante. Em Atos, o Espírito de Deus habilita o homem a vencer o pecado, a profetizar a palavra, a alcançar a santificação. O capítulo de número 3, a partir do versículo 1, que foi exatamente o nosso texto base, nós temos os apóstolos tendo uma experiência grandiosa desse poder, o qual nós tratamos. O versículo
de número 1, do capítulo de número 3, diz o texto que certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Essa expressão, Pedro e João, o texto grego diz, e Petrus decai Ioanês, e Pedro juntamente com João, e Pedro no mesmo espírito que João, e Pedro com a mesma visão que João, e Pedro com o mesmo propósito que João, foram para o culto. Olha que coisa interessante. Vale a pena ressaltar que em Lucas, capítulo 9, versículo 46, houve uma discussão no colégio apostólico para saber quem iria ocupar uma posição superior entre eles. E Pedro e João estavam nessa discussão. Depois do derramamento do Espírito, depois do revestimento de poder, essas mesmas pessoas que estavam discutindo para querer saber quem era o maior, estavam um ao lado do outro indo para o culto. Por que isso está acontecendo no texto? Porque o enchimento do Espírito anulou todo sentimento de competição. Quando nós recebemos poder do Espírito, não estamos preocupados com quem prega mais. Quando recebemos poder, não estamos preocupados com quem canta mais, com quem serve mais na igreja, porque o propósito mudou. O propósito agora é promover a glória de Deus na congregação. Mas esse mesmo Espírito, ao qual Pedro e João também recebem, no capítulo 3, de fato, eles estão tendo uma experiência poderosa. O Espírito de Deus, o revestimento de poder, alcançou Pedro e João. O interessante é que às vezes falamos tanto do ser cheio, tanto do poder do Espírito, mas na verdade não é sobre o quanto somos cheios do Espírito, é sobre o quanto esse Espírito nos governa. E aqui Pedro e João está mostrando a relevância do culto, a importância do culto. Eles abriram mão das convicções pessoais por um propósito maior: promover a glória de Deus na congregação. O progresso de uma igreja começa a partir do momento que ela deixa de olhar para si mesma e se rende ao propósito para o qual ela foi chamada. Observe que coisa interessante. A Bíblia diz que diariamente o indivíduo chegava na porta do templo, chamada Formosa,
Isso está no versículo 2 do capítulo de número 3. Um anônimo, deficiente físico e mendigo. Esse homem tinha o propósito não de receber milagre, mas de receber esmola. Ele desejava uma esmola, mas necessitava de um milagre. A pergunta é: desejo ou necessidade? Qual a sua escolha? Deus te trouxe aqui não para te entregar o que você deseja, mas aquilo que você necessita, o Espírito de Deus vai te entregar. Que coisa interessante, porque o texto diz, no versículo de número 1, que o culto tinha uma programação. Estamos falando de uma liturgia judaica, envolvendo o grande templo, o Beit Hamikdash, o templo sagrado, o templo de Jerusalém. E estamos falando de um culto vespertino. Quando Pedro e João estão chegando no templo, eles encontram o mendigo lá. Atente para isso, preste muita atenção no que eu vou dizer aos senhores. A grande questão é que, ainda que para pedir esmola, ainda que para mendigar, esse coxo tinha disciplina para chegar no lugar. E precisamos aprender com a disciplina desse coxo. Ele foi pedir esmola, mas chegava no culto num horário. E às vezes vamos adorar a Deus e chegamos depois do horário. A grande questão é que Deus também trabalha em cima da disciplina do homem. Muitas das vezes, Deus está esperando você dar uma organizada na sua vida para operar o grande milagre. Que coisa tremenda! O texto diz, no versículo 4 e versículo 5 do capítulo 3, que Pedro disse para o mendigo: olha para nós. Olha para nós, diga, olha para nós. Olha só. A ideia de olhar para nós é olhar em direção à nossa face. Por quê? Crente fala olhando nos olhos. Provoque esse crente que está sentado do seu lado e diga para ele: cristão, cheio do Espírito, fala olhando nos olhos. Porque quem anda olhando para baixo, ou olhando com rabo de olho, é fariseu. E Pedro disse: olha para nós. Isso já virou um jargão dentro do evangelicalismo brasileiro. Irmãos, não olhe para o homem, olhe para Jesus. Não olha para mim, olha para Jesus. Queridos,
Jesus é invisível, Deus é espírito. A única forma do mundo enxergar a glória de Deus é através de você. Eu estou dizendo, levante a sua mão para o céu. A partir dessa noite, as pessoas vão olhar para você e enxergar a glória de Deus. Olha para nós. Escuta, quando nós celebramos um aniversário e cantamos os parabéns e tem o bolo, e no término dos parabéns tem o que? O apagar da? Quem disse que o judaísmo rabínico apagava a vela? O judaísmo rabínico do primeiro século, no término da celebração, acendia a vela. Isso para fazer jus o que Yeshua disse: vós sois a luz do mundo. Por onde você passar, as pessoas precisam enxergar o reino de Deus. Porque esse poder, esse revestimento que Deus concede à igreja é para gerar testemunho. Aleluia. Oh, que lá choremanda acabar. Estamos acompanhando o pentecostalismo brasileiro, e graças a Deus, o problema do pentecostalismo no Brasil não é dons, porque Deus tem concedido dons para nós. O problema é ser revestido de poder para gerar testemunho. E Pedro está dizendo: olha para nós. Essa fala que Pedro utiliza, enxergue quem está dentro de nós. Vale a pena ressaltar que por essa porta tão famosa, chamada de Porta Formosa, a alta corte judaica passou por ela. Escribas, fariseus, levitas e sacerdotes, homens importantes, mas ninguém ajudou. Sabe por quê? Porque a religião não se sacrifica em favor de ninguém. E ser revestido de poder é sentir a dor do próximo. Ser revestido desse poder é sentir a dor do próximo. Observe que coisa tremenda. Falamos tanto do amor de Jesus, mas está na hora de se sacrificar em nome desse amor. Está na hora de ouvir o grito dos desesperados. Está na hora de ouvir o grito das almas que estão sendo tragadas aí fora. Deus revestiu a igreja de poder para alcançar os perdidos. Por isso que uma igreja cheia de poder não necessariamente é uma igreja barulhenta. Uma igreja cheia de poder ou revestida de poder é uma igreja portadora do caráter de Cristo. É uma igreja que anda como Cristo andou.
É uma igreja que age como Cristo agiu. É uma igreja piedosa, uma igreja que exerce misericórdia. Observe que quando o apóstolo Kefa, Pedro, diz: olha para nós, ele está dizendo para o deficiente físico: do altar não sai esmola, do altar sai milagre. E ele lançou uma palavra profética. No versículo 6 e versículo 7 está escrito: disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Observe que Pedro lançou a palavra profética aqui. Pedro liberou a palavra profética aqui. Mas não aconteceu absolutamente nada. Isso é muito importante ressaltar. Porque no texto, na narrativa, o poder era de Deus, mas a mão era de Pedro. Não dá para falar de evangelho sem estender a mão. Allah que pegue na mão desse crente, balance a mão dele um pouquinho, diga assim: evangelho não é teoria, diga: evangelho é prática. Verdadeiramente estar na hora de provar esse amor que nós pregamos para o mundo. Existem pessoas do seu lado pedindo socorro, e Deus não vai enviar anjo para socorrê-las. Deus quer usar a sua mão. Ela, oia, seca, mandou, biaceba. Por quê? A narrativa do capítulo 3 apresenta também uma igreja hospitaleira, uma igreja que desistiu de olhar para si mesma e passou a olhar para o próximo. E como é bom e agradável falar do amor de Deus. O grande desafio é amar as pessoas. E muitas das vezes enfrentamos uma grande dificuldade, porque a gente só quer amar as pessoas que nos amam. Mas o evangelho ensina você a amar o diferente. Se você ama alguém que se parece com você, ou que simpatiza com você, você está amando a si mesmo. É um amor egoísta. E evangelho é amar o próximo como a si mesmo. Aqui está uma chama da igreja apostólica, que eu creio que vai incendiar os nossos corações. E eu quero dizer algo aqui muito sério, já estou desenhando a minha conclusão. Uma igreja que não se compadece do necessitado está servindo a si mesma e não a Cristo.
de despertamento. É um tempo em que o Espírito de Deus está provocando os nossos corações, iluminando a nossa mente. E que Deus, nesse tempo, venha nos despertar para o propósito pelo qual fomos chamados. Eu profetizo sobre a sua vida, que a partir dessa noite, o Espírito de Deus vai acender a chama missionária dentro do seu coração. A partir de hoje, você vai ser a pessoa mais hospitaleira da face da terra. Mas a teologia lucana está confrontando o nosso egoísmo. Observe que Pedro e João, os dois apóstolos, eles estavam entrando ou saindo do templo? Entrando. Por esse motivo encontra o deficiente físico. Vocês nunca pararam para pensar, enquanto lá dentro os preparativos para a liturgia judaica dentro do templo está acontecendo, tem milagre na porta. Isso é para você entender que templo não é lugar de se encher. Templo é lugar de transbordar. Lugar de se encher é dentro da sua casa. Pedro e João entravam cheios do Espírito, e na sua entrada ele está alcançando um necessitado. Escuta, quando Pedro libera a palavra profética, em nome de Jesus, o Nazareno, anda. Pedro está trazendo a esperança de volta para aquele homem. Eu estou falando de aproximadamente 40 anos na mesma situação. E o interessante é que existem pessoas que contribuem para você ficar no local da esmola, porque ele encontrava pessoas para levá-lo para a porta do templo. Imagina todo esse tempo vivendo uma vida de humilhação. Mas Pedro estava conscientizando aquele homem de que a esmola vinha do homem, o milagre vinha de Deus. De que a esmola acaba, o milagre permanece. E para concluir o meu sermão nessa noite, Lucas está nos conscientizando de que a prioridade de Deus através da igreja não é realizar os nossos caprichos, é alcançar os necessitados. E que haja uma profunda reflexão em nós. E eu tenho uma ótima notícia para te dar. Jesus vai colocar um Pedro e um João na sua frente para profetizar o milagre.
Eu quero que você se coloque em pé. Escute isso aqui. Deus te revestiu de poder para alguns propósitos. Deus não te revestiu de poder para a sua autopromoção. O poder do Espírito que está sobre você é para promover a glória de Deus entre os homens. E que nessa noite haja uma reflexão, que você venha pensar. Quem olhar para a humanidade vai perceber, eu estou falando isso sempre, a humanidade não está legal, a humanidade não está bem, e a igreja precisa ir até o fim. Nós precisamos cumprir a nossa missão, porque muito em breve tudo isso vai findar, e sairemos do mundo dos vivos, no mundo físico, e iremos para a eternidade. O desejo do eterno no arrebatamento da igreja é te encontrar revestido de poder. Ser cheio do Espírito Santo não é mais opcional. Hoje é uma questão de sobrevivência. E escute isso: logo logo iremos partir para a eternidade. Quantos carregam consigo essa esperança? Levante a mão direita para o céu e glorifique a Deus.